Boa noite, pessoal, tudo bom? Esperando aqui o pessoal entrar, conectar aqui e aí a gente começa a live, tá certo? A live de hoje é com o Lucas. Ele foi segundo lugar, agora recente na PGM João Pessoa, e ele vai estar dando dicas aí para quem for fazer procuradoria, principalmente as provas da CESP, certo? Então vamos esperar aqui ele entrar. Só um momentinho. Fala, Lucas. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo aí do conteúdo do PGE. Tudo bom? E aí, tudo bom? Tudo tranquilo, tudo indo. Vocês? Tudo ótimo. E aí? Quer falar um pouquinho do pessoal da tua, como foi faculdade e tal? Muita gente pergunta, né? Muitas perguntas chegaram aqui. Como ele estudou na faculdade? Já entrou voltado para concurso? Já começou estudando, valendo? Como foi? Conta aí um pouquinho pra gente. Então, André, e o pessoal aí do conteúdo do PGE. Eu sempre pensei em fazer concurso público desde que entrei na faculdade. Na minha família tem várias pessoas que fizeram concurso, né, que são concursados, então eu já entrei com a cabeça. Mas, assim, sendo bem sincero, no começo da faculdade você ainda não tem a maturidade suficiente para ter a noção da importância do quanto um estudo de base é importante, né? Então, eu passei grande parte da minha faculdade sem estudar voltado para concurso. Eu sempre fui um cara naturalmente estudioso, tirava boas notas na faculdade, fiz uma boa faculdade, é, mas não estava voltado para concurso. Por exemplo, eu lembro muito que o livro, a doutrina que eu estudava, direito constitucional, era Gilmar Mendes. Veja, é um excelente constitucionalista, é um excelente livro, mas não recomendo que você estude por Gilmar Mendes, por exemplo, para a prova de concurso público, que é um cara extremamente prolixo. Outro É, livro que eu gostava bastante era Luiz Roberto Barroso, enfim, era mais. Mas tudo isso é importante para você formar uma base de estudo e que depois, quando você começa a estudar voltado especificamente para concurso público, torna já mais fácil o aprendizado, né? com certeza. Também quem nunca estudou por aqueles doutrinadores, L. Lopes Meireles, José de Santos Exatamente, Carvalho Filho. de administrativo e assim, mas é o que eu estou falando, né? Então, no começo da minha faculdade, não foi voltado pensando, olha aí, Natália tá brincando, dizendo que chovia 10 já da minha sala. Não estava pensando em concurso público, não, entendeu? Eu estava querendo fazer minha faculdade bem feita. E aí, com o tempo, eu fui adquirindo a maturidade necessária para notar que o estudo para concurso público é diferente daquele estudo tradicional, né? Com certeza. E como tu fazia assim para estudar quando estava no tribunal? Muita gente pergunta isso, como é que tu conciliava? Então, calma, vamos primeiro começar da parte que eu entrei no tribunal. Depois a Sim, gente sim. chega na parte de como é que eu fiz depois. Foi o seguinte, como eu estou falando, né, eu não estava estudando voltado para concurso, e aí foi chegando o fim da faculdade, foi dando aquele negócio, rapaz, está acabando, eu vou ficar desempregado, não quero, não sei o quê. E aí eu quem é de Pernambuco vai entender melhor essa história. Tava todo mundo esperando o TJ, que é historicamente um tribunal que chama muito nos concursos. E aí eu disse, bem, eu vou focar nesse TJ aí. E aí o tempo foi passando, o concurso está todo enrolado, quem fez vai se identificar, né? Tá totalmente, um concurso totalmente enrolado. E aí eu esperando TJ, até que um dia saiu o edital do TRE de Pernambuco. E eu Sim. não vou estudar pro TRE não, que eu quero fazer o TJ, é o TJ, é o TJ. Aí o TJ demorando, eu disse, rapaz, eu vou estudar então para esse TRE mesmo. E aí eu peguei um edital, direito eleitoral, por exemplo, eu nunca tinha estudado na minha vida. Tá baixo, Abel? Tá, tá ouvindo melhor agora? Tô, tá de boa. Tá Pode de boa? continuar. E aí então eu vou pegar aqui esse edital de eleitoral e tal, e aí estudei.
E aí consegui. As provas eram muito próximas, a TRE de São Paulo e a TRE de Pernambuco. Eu fui aprovado nos dois, tomei posse em São Paulo, passei 45 dias lá, tomei posse em Pernambuco. E aí eu disse, rapaz, pronto, já estou mais tranquilo, já não tô, né, só estudando e tal. E aí eu decidi que ia fazer procuradorias. E aí, sobre como era a forma de estudo, rapaz, eu tive que me adaptar, né? Se antes eu tinha o dia todo para estudar, agora já não era mais Já desse jeito. consumia Eu tinha 6 horas, né, de trabalho. 7 horas, 7 horas. E 2018 Sete. foi ano eleitoral, né? Que é um ano muito puxado no Ah, TRE. sim. Então, assim, eu tive que me virar mesmo. Eu estudava, assim, depois do expediente, até assim, eu nunca fui um cara acostumado a dormir muito tarde, então eu estudava até umas 11 horas. Eu começava a estudar, por exemplo, 4 da tarde, 4 e meia, porque o expediente é pela manhã, entendeu? Aqui no TRE de Pernambuco. Aham. Eu trabalhava de 8 da manhã às 4, 4 e meia e ia até 11 e pouco estudando. E aí fui pegando o ritmo e até que eu fiz o meu primeiro concurso de procuradoria, né? Que foi Sim. a PGE Tocantins. Sim. Eu fui reprovado na primeira fase. Porque o povo, assim, só para explicar também, que depois que a pessoa tem uma boa vitória, a pessoa fica achando que a pessoa é infalível, que não sei o que, ó, para isso, esse cara sabe tudo. Não, eu tive 2 reprovações. Uma delas eu vou contar depois, que me doeu bastante. Mas a minha primeira prova de procuradoria foi a PGE Tocantins. Eu reprovei na primeira fase por uma ou foi 2 questões objetivas. Mas na época eu achei bom. Eu tinha 3 meses de estudo. Eu disse, rapaz, veja, se tenho 3 meses de estudo e eu fiquei por uma ou 2 questões, significa então que eu estou no caminho certo. Vamos lá. E aí logo depois, quem fez deve lembrar que foi 2 ou 3 semanas depois a prova da PGE Pernambuco, que era assim o concurso dos meus sonhos. E aí eu investi pesado na PGE Pernambuco, estudando. E aí consegui ser aprovado. Não fiquei perto dos primeiros lugares, muito pelo contrário. Depois da fase de títulos eu caí bastante. Mas assim, já foi um motivo de orgulho. Com mais ou menos 4 meses de estudo, eu tinha conseguido minha primeira aprovação num concurso no meu estado. E aí eu disse, bem, vamos continuar então, que o caminho é esse. E aí Exatamente. eu fiz a prova da PGE São Paulo. Fui aprovado na primeira fase, e aí chegou a segunda fase. Na segunda fase, alô Gustavo, beleza aí, meu colega de TRE. Na segunda fase, eu cometi um erro assim que até hoje me dói. Sério, falar sobre o erro assim. O, o da rescisória, né? Exatamente. Quem viu a prova deve lembrar que era uma questão que envolvia o recesso forense. Eu não me toquei no recesso e acabei. A peça correta era um recurso de apelação. Eu entrei com ação rescisória, zeraram a minha peça e eu fui reprovado, mesmo tendo obtido média superior à necessária nas outras matérias, né? Eu fiz uma prova boa, eu mesmo com uma matéria a menos, eu consegui atingir a média, mas um dos requisitos do edital para aprovação era não tirar zero em nenhuma matéria, e o corretor simplesmente não leu a minha peça, meteu zero É. com a peça errada. Enfim, bola para frente. Quando eu cometi esse erro, nesse momento você se questiona. Eu acho que todo mundo que faz concurso público na vida, todos, já se questionaram em algum momento. E aí, nesse momento, eu pensei, rapaz, não acredito não que eu fiz isso. Você fica pensando, era a chance da minha vida, não sei o quê, não vai ter outra oportunidade. E não sei o que lá. Assim, foi uma coisa que me doeu bastante. Uma semana, eu fiquei sem estudar, mais de uma semana. Eu disse, não, Sim. eu quero um recessozinho para descansar. E 2 dias depois da segunda fase de São Paulo. A segunda fase de São Paulo foi no domingo. Na terça-feira saiu o edital da PGM de João Pessoa. E aí, naquele Sim. momento eu disse,
Eu não acredito nisso não, que vai sair outro edital de um choque desse, né? Depois de uma tristeza dessa, era tudo que eu não queria naquele momento, sério mesmo, pra você ver como a vida é engraçada, né? Eu disse, era tudo que eu não queria, era outro edital, ter que voltar ao ritmo do concurso, quando na verdade o que eu queria mesmo era dar uma descansada. Mas já que saiu, já que saiu o edital, eu disse, bem, então vamos que vamos, né? Se tem essa oportunidade aí, e eu ainda bem consegui essa aprovação, que o resultado ainda é provisório, né? Ainda cabe recursos, não sei se eu vou ficar na minha mesma posição, mas de qualquer forma eu já estou muito satisfeito com o resultado, independentemente do que ocorra aí no recurso. Recurso, título, né? Recurso e título, exatamente. Independentemente do que aconteça, eu já estou muito satisfeito e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas vamos lá então para os pontos. Depois dessa breve história, linha do tempo. Sim, botaram aqui. Quem perdeu foi a PGE São Paulo, concordo. Perdeu um grande profissional. Tanto é que está aí, né? Segundo lugar, João Pessoa mostra que é capaz. Então, Lucas, vamos lá, por tópicos. Como é que tu estava a lei seca em Lei relação seca. aos concursos de procurador? Então, diferentemente da grande maioria das pessoas, eu não tenho, assim, aquela repulsa à lei seca. Eu não acho uma coisa muito chata. Algumas vezes eu particularmente gosto de ler, por exemplo, o CPC eu gosto muito de ler, eu praticamente só estudo processo civil pelo código e Aham. jurisprudência. Outra lei em sentido amplo, né, que eu gosto de ler é a Constituição Federal, eu acho ela também muito autoexplicativa. E o método que eu uso é o seguinte: vieram até me perguntar no Instagram essa semana se eu costumo ler códigos inteiros, por exemplo, pegar o Código Civil e ler o Código Civil inteiro. Não, eu estudo por assunto. Eu pego, olho o edital e faço, por exemplo, hoje eu vou estudar contratos. Então, aí eu Sim. pego e leio a parte do Código Civil de contratos, teoria geral do contrato, por exemplo, e alguns contratos em espécie. E depois eu vou passando, né? Quero estudar agora, por exemplo, administração pública, aquela parte constitucional. E aí vou estudando a parte só de administração pública. Não vou fazendo o código inteiro, não, porque eu acho muito maçante, né? Você acaba, querendo ou não, perdendo a concentração. A leitura da lei seca é uma coisa que não basta que você esteja ali lendo, mas com a cabeça em outro lugar. Você tem que estar extremamente focado, porque cada Sim. palavra na lei é relevantíssima. Cada palavra na lei, o examinador pode cobrar e trocando por um sim pelo não, enfim, aquelas casquinhas de banana que quem faz concurso público, infelizmente, já está acostumado. Então, eu gosto de ler a lei seca quando eu estou totalmente concentrado. Normalmente, eu leio a lei seca antes de estudar a doutrina sobre aquele determinado assunto. Antes de estudar a jurisprudência sobre aquele determinado assunto, eu parto primeiro da lei seca, depois a doutrina, depois a jurisprudência. O tripé, né? Base. Exatamente. E quanto a resumo, perguntaram se tu fazia resumo aqui, quando Não, estudava. não, eu nunca fiz resumo. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer e, assim, eu até, de certa forma, invejo essas pessoas que fazem, porque quando eu preciso revisar, eu tenho que simplesmente reler ou o livro todo ou os meus grifos no livro, mas eu não consigo me acostumar a fazer resumo. Eu já tentei, eu demoro demais, eu acabo demorando um dia inteiro para estudar um assunto em que eu deveria demorar 2 horas. É, E aquele negócio, né? Como eu estou trabalhando atualmente, você não pode se dar o luxo de certas coisas, entendeu? Assim, você tem que se virar com o que dá. Então, assim, cada um que sabe o seu método de estudo preferido, né? E eu não consigo me acostumar a fazer resumo, simplesmente não consigo. cada um tem seu método, né? E quantas matérias tu botava por dia, Lucas? Duas, três? Então, André, eu vou confessar uma coisa. Eu nunca fui um cara muito organizado, não, assim, nessa parte de estudos. E veja, o fato de eu não ser organizado não significa que eu não tenha minhas estratégias de prova. Toda prova eu olho o edital e vejo onde é que eu vou apertar mais, onde é que eu vou apertar menos, quais são as matérias que vale a pena eu estudar mais, as que vale a pena eu estudar menos. Então, assim, é muito difícil eu acordar num dia e dizer, hoje
eu tenho que estudar, por exemplo, direito administrativo, direito ambiental e direito civil. Não, eu divido, como eu falei, meu estudo por assunto. Hoje eu quero estudar o Sistema Nacional de Unidade de Conservações. Pronto, eu estudo aquilo ali, muito bem estudado. De forma que, se possível, eu não preciso nem estudar de novo até a prova. E aí, eu assim, quero estudar aquilo ali. Se eu acabar cedo, se eu ainda tiver com pique de estudo depois que eu acabar aquele assunto, aí eu vejo um outro assunto na hora. Me perguntaram aqui, Nath Gugel, perguntando se eu fiz coaching. Não, eu não fiz coaching. E como eu estou falando, não sou um cara dos estudos organizados. Não recomendo isso, inclusive. Eu estou sendo muito sincero no momento. Assim. É fora da curva demais. Oi? É fora da curva totalmente, pô. Não, mas não é fora da curva, porque foi como eu falei. O fato de eu não ter uma organização pré-estabelecida no sentido de administrativo, constitucional, civil, aí amanhã ambiental, previdenciário, não significa que eu não saiba o que eu estou fazendo, tá ligado, André? Assim, eu sei o que eu tenho de estudar. Agora, naquele momento ali, me deu uma vontade de estudar ambiental, vou estudar ambiental. Me deu a vontade de estudar direito constitucional. E aí eu estudava direito constitucional, mas eu nunca releguei nenhum assunto do edital, sabe? Eu sempre olhava assim, pô, eu tenho um mês até a prova, dá tempo de eu estudar isso e aquilo. Não era um assunto pré-estabelecido. Eu não me perguntar quantas matérias eu estudo por dia, eu sinceramente não sei, porque assim, é como eu falei, eu termino um assunto e passo para o outro. Normalmente dá 2 assuntos. Agora, por exemplo, se um assunto é controle de constitucionalidade, só é ele. É o dia todo só de controle de constitucionalidade. Entendeu? Porque é um assunto enorme. Agora, por exemplo, se eu vou estudar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, é um assunto pequeno. Então eu consigo conciliá-lo com alguma outra matéria. Agora, eu não tenho como te dizer isso assim, pré-estabelecido. Eu estudo 2 matérias por dia ou 3 matérias por dia. É verdade. Então, tu faz meio que tipo. O bom disso é que eu acho que tu estuda com gosto, né? A matéria do dia. Então, Exatamente, porque assim. Não é aquele estudo, que saco, eu vou ter que estudar isso hoje e tal. Quando eu tô sem saco para estudar, Deb, eu falo contigo. Eu falo contigo no WhatsApp. Vamos conversar. Sobre. Então, André, é o que eu tô falando assim. Comentou aqui, deixa eu ver quem foi. Matheus, eu acho. Matheus Francisco disse que eu estudo no feeling. Não é muito no feeling, Matheus, porque como eu tô falando, assim, eu estudo o edital inteiro, ou pelo menos grande parte do edital, né? Claro que tem alguns assuntos que você simplesmente não consegue, algumas leis estaduais, mas não é no feeling, não é nas cegas. Eu sei o que eu tenho que estudar. Eu adoto uma estratégia de resolução de questão que é um pouco diferenciada do normal. Normalmente as pessoas estudam um assunto que é, por exemplo, enfim, não sei, Snook, vamos ficar no Snook. Agora eu vou fazer questões do Snook. Aí abre lá um site de questões e faz um monte de questão do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Acerta 95% das questões, 90% das questões, e aí depois, uma semana depois, ou 2 semanas depois, pô, não lembro nada de Snook mais. Fica com aquela sensação, eu não faço isso. Eu não gosto de fazer questão por assunto, eu gosto de fazer provas. Eu quero fazer a prova, por exemplo, da PGM João Pessoa, de administrativo. Hoje eu estudei administrativo, eu pego aquela prova inteira e faço. Porque eu sei que com isso, como uma prova aborda diversos aspectos da matéria, eu acabo me forçando a ter que revisar vários assuntos, entendeu? Então, assim, não é que eu não faça questão por assunto, eu faço. Só não é meu foco. Eu faço algumas e depois passo para uma prova inteira, por exemplo, de direito administrativo, de algum concurso recente, ou até de um mais antigo que eu não tenha feito ainda. Entendi. É bom que acaba se tornando até uma revisão, né? Exatamente, esse é meu intuito. Esse é meu intuito, é de fazer esse tipo de revisão. E não porque assim, diz muito pouco você fazer 95% das questões que você acabou de estudar no dia. Pô, no dia nem vale, né? Você acabou de ler aquilo ali, fica uma estatística até meio distorcida, entendeu? Você fez 95%. E também 2 dias depois você tá com tudo na cabeça ainda fresquinho. Exatamente. Matheus, exatamente. Eu sigo o edital, mas eu não tenho uma ordem pré-estabelecida. É mais ou menos isso mesmo. É um pouco difícil de explicar até, mas
Mas, assim, é o jeito que eu me acostumei, entendeu? Como eu falei, eu sou um cara, assim, meio desorganizado. Acho muito difícil que eu teria, por exemplo, adaptação a um coach. Eu nunca fiz nenhum coach e conheço muito pouco do trabalho dos coaches, mas pelo que eu vejo, é até um negócio meio rígido. E aí eu teria muita dificuldade, por exemplo, em estudar uma matéria que naquele dia específico eu não quero. Eu sou É, meio assim, é, entendeu? tu é meio assim, né? Quer estudar, estuda bem. Se não quer, não estuda, vai para outro. Exatamente, mas eu estudo regularmente. Eu estudo É, regular, eu claro. estudo todos os dias, eu estudo. Também é só faltar, só faltava dizer que não estudava todo dia Não, pô, regular. eu estudo todos os dias. Assim, claro, eventualmente no fim de semana você fazer uma coisa e tal, mas a regra é eu estudar todos os dias. Mas só não tenho o assunto pré-estabelecido. Então, se você me perguntar o que é que eu vou estudar amanhã, não sei o que eu vou estudar amanhã. Eu vou ver amanhã o que é que eu vou estudar. Ah, saquei. E estão perguntando muito também para tu, como tu estuda informativo. Informativos hoje em dia já não tem mais mistério, né, André? É dizer o direito, pode confiar no Andrezinho que ele vai garantir seus acertos na prova. É, Eventualmente, algum julgado que não esteja nos informativos do dizer o direito, eu mesmo procuro, alguma dúvida que eu tenho, eu vou no site do Supremo. O Supremo tem uma ferramenta muito boa que não sei se vocês conhecem, a Constituição e o Supremo. Aquilo ali é isso. excelente também, excelente. Você pode procurar, para quem não sabe, você vai em um artigo na Constituição, por exemplo, artigo 50 da Constituição, aí tem lá todos os julgados, ou os julgados relevantes, sobre aquele dispositivo, então ajuda muito também. É basicamente isso. Hoje em dia eu acho que não tem muito mais mistério, né, de jurisprudência, porque já se tornou muito, muito difuso. Também tem várias, do STJ tem pesquisa pronta, jurisprudência em teses, repetitivo por assunto, Exatamente, tá? jurisprudência em tese do STJ também É é boa, bom, já li alguns. né? Discursiva, como tu estudou lá para João Pessoa. Discursiva. Ah, então, assim, por exemplo, eu tentei dar uma aprofundada nos assuntos que eu considerava mais importantes. Por exemplo, eu vi que a CESP gosta muito do assunto de licitações. Então, eu tenho um livro que eu gosto muito, eu não uso ele para provas objetivas, mas uso para prova subjetiva, que é o de Rafael Oliveira, de Direito Sim, sim. Administrativo. É sensacional o livro daquele cara. E eu acho ele profundo na medida certa. Ele é advogado público, então ele já tem o viés fazendário. Eu assim, tentava sempre estudar o assunto de uma maneira profunda, mas sem desperdiçar o meu tempo, que muitas vezes é escasso entre a prova objetiva e a subjetiva. No caso de João Pessoa, por exemplo, É, foi menos de um mês. pouco tempo, né? Salvo engano, foi menos de um mês. Então, assim, você também não pode desperdiçar tempo. Não vale a pena você ler um assunto de 150 páginas em um livro que tenha pouca chance de cair. Em compensação, alguns outros assuntos, como, por exemplo, licitações, direitos fundamentais, sempre é relevante você dar uma olhada, entendeu? De uma maneira É, mais profunda. com No certeza. O caso livro de de Rafael Oliveira procuradorias, no caso de diz. procuradoria, por exemplo, PGM, João Pessoa, né? Claro, você tem que dar um enfoque muito grande em impostos municipais. Pô, você não pode ir para uma prova de segunda fase de É, procuradoria sabendo mais ou menos de impostos municipais. Você tem que dominar é, completamente o assunto. tudo é. IPTU, ISSQN, TBI e o ECOSIP também, né? Pode acontecer de cair. Exatamente. Esses assuntos você tem que dominar, assim, Do começo ao com, fim. com confiança, entendeu? Com É. segurança. Eu vi aqui uma pergunta que Iago, meu amigo, estou comigo no colégio e colega lá de faculdade, perguntou como é que eu faço para estudar as matérias subsidiárias. E aí ele especificou com ambiental. Então, Iago, essas matérias subsidiárias, normalmente, elas são cobradas somente as leis, assim, ou alguns ambiental, por exemplo, cobra alguns julgados do Supremo e tal. Mas não tem muito mistério, não, velho. Não recomendo que você perca muito tempo com isso, não. É. Não. É Lei lei seca na e veia e evidência. treino. Eu nunca li uma doutrina de direito ambiental, por exemplo. Eu sei que, para quem quiser, falam muito de Frederico Amado, né? O nome do É. autor. Mas eu, particularmente, nunca li. Assim,
quando eu tenho alguma dúvida, eu boto no Google, tento procurar alguma fonte confiável, algum autor conhecido, dou uma olhadinha, mas não fico desperdiçando meu tempo. Mesma coisa com direito previdenciário, por exemplo. Não recomendo que você perca muito tempo estudando direito previdenciário. Essas duas matérias, por exemplo, cada uma delas teve 5 questões na prova da PGM. Mas não é que você deva ignorar essas matérias, não. É que você deve saber estudá-las. Entendeu? Com certeza, é porque vai estar lá na prova, né? Estudo para concurso. O concurso, bicho, não é você saber tudo de tudo, não. É você saber medianamente sobre tudo e saber onde é que você deve focar. Então, por exemplo, vai fazer uma prova de procurador municipal que cai previdenciário, não precisa, assim, não vale a pena você investir tanto tempo, por exemplo, nasquelas contribuições previdenciárias. Aquilo ali é uma infinidade de coisas. Você vai ficar decorando a alíquota. Não. Decora, por exemplo, os requisitos do benefício, decora a parte da Constituição ali de assistência social, de seguridade social, melhor, que inclui a saúde, a previdência e a assistência, e você já vai dominar muito bem a prova, entendeu? Agora, por exemplo, para mostrar que eu tenho certa estratégia de prova, apesar da minha desorganização, em direito do trabalho e processo do trabalho, eram uma matéria só na PGM de João Pessoa. Tanto trabalho quanto processo do trabalho formavam uma matéria. Era um edital enorme que caíam 5 questões. Eu não vou dar a mesma atenção que eu dei a direito financeiro, que é um edital extremamente pequeno, que caía 10 questões, a um edital enorme que cai 5 questões. Veja, é nesse momento que eu falo, você tem que ter estratégia. Se você é uma pessoa organizada, que sabe que vai estudar amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, já é uma outra coisa. Mas você tem que ter a estratégia de prova. Não vale a pena você dar tanta atenção assim. Agora, muitas vezes você é penalizado. Por exemplo, no meu caso, como eu deixei totalmente de lado o trabalho e processo do trabalho, eram 5 questões. Eu acertei 2, errei 3, porque a CESP cobrou pesado os informativos do TST. Obviamente, eu não tinha estudado. Errei 3 questões, tudo bem, mas consegui compensar em diversas outras matérias. Por exemplo, eu fechei previdenciário, acertei 9 de 10 de financeiro, fechei processo civil, errei uma de tributário. Então, assim, você consegue compensar em outras matérias, desde que você se dedique e estude com objetividade. Saiba o que você está fazendo, entendeu? Pô, eu realmente, eu sabia, eu vou perder questões de trabalho, mas porque eu vou compensar em outras, entendeu? E acabou que, tipo, de trabalho, acho que muita gente errou, foi bem difícil as questões lá. Foi porque a prova foi difícil, mano. Nesse caso eu tive sorte, a prova foi muito difícil, mas é difícil pra mim, é difícil pra todo mundo, entendeu? Assim, todo mundo. Então, eu tive sorte naquele momento. Grande beleza? Eu estudei por Poder Público em Juízo, de Guilherme Freire. Porque, como eu falei, quando você tem pouco tempo para estudar, quando você trabalha, você tem que se virar. A obra do Leonardo Cunha é excelente, é referência nacional. É a melhor obra que a gente tem sobre a matéria no Brasil. Mas é um livro de mais de 1000 páginas, 1000 e poucas páginas. Então, enorme. Eu simplesmente não tenho tempo hábil para dedicar tanto tempo assim a uma matéria que é uma parte de processo civil. Porque as provas não só cobram fazenda pública em juízo, cobram também a parte do processo civil privado, digamos assim. E aí eu preferi economizar o meu tempo estudando por Poder Público em Juízo, que é um livro relativamente curto, 500 páginas mais ou menos. Ele aborda com profundidade determinadas matérias, não como Leonardo Cunha, mas de modo satisfatório para concurso público, entendeu? Com certeza. Leonardo Cunha é excelente. Ele foi meu professor na faculdade, grande professor, um dos melhores que eu tive na minha vida, mas realmente eu não tenho tempo hábil para ficar estudando. Júnior Ferreira, eu grifava. Já respondeu? Eu acho que demora demais. Vamos lá. Tem mais algum ponto que o pessoal quer perguntar? Estratégia da CESP. Esse era um ponto até que eu queria saber. Como foi que tu saiu tão bem lá na CESP? Tem algum método de estudo, de jurisprudência, foca mais ou mais doutrina? Estratégia específica para a prova CESP? Não, assim,
Para a prova CESP especificamente, não. Eu fiz curso para a segunda fase que me atendeu muito bem, eu usava para treinar. E assim, estratégia específica. Não, eu vi, por exemplo, eu peguei algumas provas passadas e vi que a CESP adora direito ambiental. Adoro direito ambiental, era uma matéria que eu tinha dificuldade. Eu comentei com o André, inclusive, porque ele é fera em direito ambiental, né? E aí eu disse, rapaz, eu vou dar uma estudadinha melhor em direito ambiental para poder ter certa segurança em determinados assuntos. Aí eu dei uma investida mais em direito ambiental, estudei muitos impostos municipais, eu desconfiava que poderia vir alguma coisa na peça ou alguma coisa pesada em alguma questão de tributário. E aí veio na peça, né, inclusive, e um assunto que eu tinha estudado muito pouco tempo antes. E, enfim, estratégia específica eu acho difícil, porque hoje em dia, claro que a FCC tem suas especificidades, a SESC tem suas especificidades, mas, sinceramente, quem está estudando para um, está estudando para o outro, pode ver que pega a lista dos concursos, as cabeças são quase sempre as mesmas, porque é o pessoal que já está ali no ritmo, voando, sabe? Não, assim, claro que algumas questões, alguns assuntos a FCC tem certa preferência, licitações, né? É sabido que a FCC adora a prova de uma questão de licitação em segunda fase, e SESC, como eu falei, gosta de direito ambiental, mas não tem uma estratégia, digamos assim, específica, não. Eu acho que um bom curso de segunda fase já ajuda demais. Fazendo bem feito, né? Exatamente. Cadê conta perguntando se eu tenho alguma técnica para decorar artigo. Rapaz, velho, assim, inexplicavelmente, eu tenho certa facilidade de decorar alguns artigos. E, assim, desde o começo da faculdade, o povo brinca comigo, dizendo, diz o artigo tal. E aí eu... Sacanagem. Tipo assim, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, que não constitui sanção furada ilícita, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tipo, não sei como isso entrou na minha cabeça. Eu simplesmente li isso uma vez e ficou, sabe? Não tenho nenhuma técnica, não. Eu leio mais de uma vez, como eu disse no começo da live. Não é um negócio que eu acho chato, ler a lei. Assim, tem umas que são insuportáveis, principalmente as leis estaduais, que são muito administrativas, muito detalhezinho, muito prático. Claro, aí isso aí é muito chato. Mas, assim, tem algumas outras leis. O CTN é uma lei que eu acho excelente de ler. Apesar de ela ter algumas impropriedades técnicas, né, que acaba confundindo você um pouco. Mas algumas leis eu particularmente gosto de ler. O pessoal tá perguntando, o Jean tá perguntando se eu vou fazer PGM em Recife. Não sei, velho. Não sei quando é que vai abrir, não sei como é que vai estar a minha vida. Sinceramente, eu não tô pensando tão a longo prazo. Também Ninguém sabe nem quando vai abrir, né? Exatamente. Demorar bastante ainda. Aqui, Gonzalez Priscila tá perguntando se eu ainda penso em fazer em outros concursos. Então, quando eu entrei na faculdade, meu sonho era fazer magistratura. Aí eu estagiei na Justiça Federal durante dois anos e vi muita coisa boa da Justiça Federal, mas saí de lá, digamos assim, com um pouco menos de vontade, sabe, de fazer magistratura. Não descarto a possibilidade ainda,
mas hoje em dia, vamos dizer eu faria, se eu fosse investir um tempo, eu investiria mais em meu perfil. Mas, como eu falei, é um tempo, assim, é pensar muito à frente. No momento eu não estou pensando nisso. Quero aproveitar aqui um pouquinho, ver como é que tá. Tá Videoaula. nem... Heriberto está perguntando se eu estudei por videoaulas. Não, não estudei por videoaulas. Particularmente, não gosto muito de videoaulas, assim. Por exemplo, não, minto. Quando eu fui fazer o concurso do TRE, que caiu direito eleitoral, assunto que eu nunca tinha visto na minha vida, eu assisti videoaula. Mas para procuradorias eu nunca assisti, não. Eu acho que o edital das procuradorias costumam ser muito grandes, cai em média de 9. Eu já fiz essa conta uma vez, mas não me lembro o resultado. Era mais ou menos de 9 a 11 matérias que cai ali normalmente, entendeu? Incluindo consumidor, que às vezes cai, previdenciário, que às vezes cai, penal e processo penal, que às vezes cai, como cai em Pernambuco, em Tocantins. E aí eu acho que uma aula, apesar de o aprendizado por meio da videoaula ser muito bom, assim, eu acho que você consegue fixar bem quando um professor está ali explicando, você está visualizando, mas, pô, as videoaulas de um assunto costumam demorar 2 horas, às vezes é mais de uma aula, ou seja, 4 horas de aula, e eu acho que acaba ficando pesado. O custo-benefício não é tão bom quanto estudar para uma doutrina mais selecionada. Exatamente. Não, aí Marcos, beleza, colega de faculdade também. Eu não sei todos os códigos decorados, não, velho. Eu sei alguns artigos específicos só. E que eu não me forcei a isso, não. Eu lendo, acabei decorando, sabe? Assim, inexplicavelmente. Não me forcei a isso, não. Oi, Nath, tudo bom? Você está de comigo na Justiça Federal? Daqui a pouco vão perguntar se toma Ritalina. Tem gente que faz isso, né? Eu não gosto, não. Kleber de Góes está perguntando como eu estudava constitucional. E eu vi que também outra pessoa perguntou isso. Eu indicava Pedro Lenza. Então, aqui, nesse ponto, eu vou fazer assim. Eu estudei com Marcelo Alexandrino, porque foi o livro que eu comprei quando eu estava no final da faculdade. E aí, eu me acostumei com a linguagem de Alexandrino. E fui ficando, me atendia bem. Quando eu resolvia as provas, eu via que estava sendo satisfatório. Agora, se você me perguntar uma indicação, eu vou recomendar Pedro Lenza. Mais recentemente, inclusive, depois da prova de São Paulo, eu comprei o livro de Pedro Lenza, porque na segunda fase, na prova discursiva de São Paulo, caiu uma questão que simplesmente tinha a resposta perfeita, igualzinha em Pedro Lenza, e não foi sequer mencionado em Marcelo Alexandrino. Era uma questão sobre decisão manipulativa. Imagina você chegar na prova discursiva da prova que você ali naquele momento considerava que era a grande chance da sua vida e se deparar com uma questão que não é que você não se lembra da resposta, você simplesmente nunca teve Nunca viu contato com aquilo ali. Eu fiz, meu amigo... É foda mesmo. Na hora eu inventei uma resposta lá, obviamente estava errada, mas, assim, depois disso eu disse, não, peraí, vamos pro Pedro Lenza, que é o que todo mundo recomenda, assim, hoje em dia, depois de um tempo de estudo, você vai cansando de ler essas doutrinas. Hoje em dia, eu vou confessar que é difícil eu reler um livro de constitucional. Eu leio pontos específicos, estudo a jurisprudência sobre aquele determinado assunto, releio os artigos. Mas sempre que eu quero fazer uma consulta, alguma dúvida que eu tenha, eu faço a consulta em Pedro Lenza. Termina ficando mais de consulta o livro, né? Quando você já sabe os assuntos. Exatamente. Depois você quer aprofundar você saiba tudo sobre os assuntos, né? Obviamente eu não sei, eu tenho muitas dúvidas, viu? Não pensem que eu sou um cara... Eu tenho diversas dúvidas, mas assim, acaba que não vale a pena. Dentro daquilo que eu falei, o tempo é escasso. Então você tem que focar o seu tempo. Não vale a pena você ler 100 páginas porque você está com uma dúvida naquele assunto. Abre o livro, dá uma olhada naquele ponto específico, lê aquele tópico que fala sobre aquele assunto e pronto. Entendeu? Cadê Zecon tá falando, bora ler Pontos de Miranda. Pois não tem condições. Entendeu?
Rola. Tá aqui, a Abel tá parabenizando, obrigado, Abel. E Gabrielzinho tá perguntando o que me fez optar pela advocacia pública. Rapaz, como magistratura e Ministério Público exigem aquele tempo de prática, inicialmente foi descartado. Eu pensei, bem, eu vou demorar demais, vou ficar estudando, vou querer ficar fazendo as provas e não vou poder fazer, porque os 3 anos você tem que comprovar na inscrição definitiva. Então, assim, mesmo que eu passasse de um objetivo, eu não ia poder nem fazer a subjetiva. Aí eu disse, rapaz, fui pegando gosto pela advocacia pública. Eu tenho uma tia que é procuradora da Fazenda Nacional, minha tia, minha madrinha, minha grande inspiração profissional. Rapaz, me interessei pela atividade dela e disse, bem, vamos lá, é o que temos para hoje. E Não tem nada a perder. Exatamente, eu tinha entrado no TRE, eu já tinha garantido, assim, de certa forma... A estabilidade. Exatamente. E só para ressalvar, não estou fazendo de forma nenhuma crítica a quem só está estudando, não está trabalhando em nada. É simplesmente uma questão pessoal, uma questão... cada um que saiba da sua condição de vida, eu olhei para... Cada um tem sua história. Exatamente. E eu optei por fazer primeiro um concurso desse de tribunal, que não é fácil de modo nenhum. É difícil, a concorrência é enorme, a concorrência é muito superior à de advocacia pública, magistratura, e, enfim, pelo número de inscritos, obviamente, né? Não que a qualidade seja a mesma, mas eu optei primeiro por fazer esses concursos, digamos, de entrada, que seria esse concurso de tribunal, para depois pensar em outros concursos. Quanto tempo da faculdade foi mais ou menos o quê, Lucas? Um ano e meio? Mais ou menos 2 anos. 2 anos. Isso. Foi bom. Tempo bom. Pois enfim, é basicamente isso. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida. Se eu tiver deixado de responder alguma dúvida, repitam, por favor, porque fica muitas mensagens aqui, eu não tenho como acompanhar tudo. A Roberta Lipo, grande amiga da faculdade, está perguntando dicas para a segunda fase. Então, Rob, foi o que eu falei antes. Você aprofundar determinados assuntos. No teu caso, tu vai fazer uma segunda fase da FCC, né? Então, por exemplo, licitação, é bom dar uma atenção, eu já ouvi falar. Eu nunca fiz uma segunda fase da FCC, mas eu escutei falar que eles gostam muito de licitação, então é bom tu dar uma aprofundada em licitação. E até, às vezes, até uma aprofundada fora dos manuais, fora do básico que se cobra em manual. Por exemplo, eu vi que na PGE do Amapá caiu uma questão sobre previdenciário público, que aquilo eu, particularmente, nunca vi em nenhum manual. Se você só tivesse estudado por manual, você não ia saber aquela resposta. A resposta estava na lei 9717, não é isso, André? Estou correto? Aquela lei específica. Exatamente, é uma lei de RPPS que eu particularmente, nos manuais pelos quais eu já dei uma lida, nunca vi aquela abordagem do assunto. Então, assim, é bom para a segunda fase também você sair um pouco do mundo dos manuais e ir um pouco para o mundo da advocacia pública real. Do que é que eles mundo trabalham. real. Exatamente. Por exemplo, um livro agora é de tributário, a dica. Um livro para de impostos municipais é o Elton Kramer, que ele aborda pontos que nenhum manual aborda. Nenhum. Eduardo Sabac, Ricardo Alexandre. Pronto, aí a Bíblia. É excelente esse livro. Eu já li alguns trechos desse livro. Eu não comprei o livro inteiro, mas... Não comprei o livro, mas um colega meu tinha, eu usei para consultar algumas vezes. E eu tive contatos com com abordagens, por exemplo, do IPTU, que eu nunca tinha visto, e eu iria muito provavelmente para a prova sem ter visto. Entendeu? Porque não tinha em nenhum manual aquilo ali. Só específico mesmo. No manual de Carlos Alexandre, nunca que ele vai falar isso. Exatamente. Até porque o manual tem um objetivo mais amplo, né? Normas gerais, né? Tipo, ver o geral. Eu estudava empresarial. Meu amigo,
Empresarial é o meu terror, viu, velho? Vou confessar a você que empresarial é meu ponto fraquíssimo. Eu não... Assim, tenho muito pouco manejo com direito empresarial. Perto da prova, eu costumo dar uma olhada ali nos artigos para ver se eu salvo alguma questão, mas eu não faço questões de empresarial com segurança, confesso isso. Não, assim, sabe quando você pega e faz, meu irmão, pode ser qualquer uma das alternativas aqui. É mais ou menos eu fazendo uma prova de empresarial. Não tenho nenhuma segurança. Mas empresarial costuma cair muito pouco na advocacia pública. Porque é o que eu estou falando, não faz parte da atuação do advogado público o direito empresarial. Então, assim, na prova de João Pessoa, caíram, salvo engano, 2 questões. E eu acertei uma, errei outra, e para mim já está de muito bom tamanho isso aí, entendeu? Eu já estou muito satisfeito com o meu rendimento empresarial. Eu acertar uma de 2. Gabrielzinho está perguntando o que eu acho do PDF do Estratégia para concurso de advocacia pública. Então, Gabriel, eu não recomendo que você estude as matérias bases, as matérias fundamentais, pelos PDFs do Estratégia. As matérias fundamentais eu me refiro a 4. Constitucional, administrativo, processo civil e direito tributário. Não acho que eles abordam profundamente toda a matéria de direito tributário, não recomendaria. Agora, por exemplo, eu nunca tinha estudado direito urbanístico para a prova da... Eu nunca tinha estudado direito urbanístico na minha vida e caiu na PGM João Pessoa. Eu tentei procurar cursos cursos desses voltados mais à advocacia pública que tivessem um material de direito urbanístico e não achei. Comprei o de Estratégia. Isolado de direito urbanístico e atendeu satisfatoriamente. Veja, não era um material profundo. Para a segunda fase, eu tratei de arrumar um outro material muito melhor. Mas para a primeira fase, me atendeu. Eu consegui, eu acho que eu acertei todas de direito urbanístico. Era uma matéria que eu nunca tinha estudado, mas porque é uma matéria que não exige um conhecimento muito profundo. Basicamente, as leis de direito urbanístico, o Estatuto da Cidade, lei de parcelamento do solo. São as principais, e a lei de registro público. São as principais leis. Com essa, você vai fazer uma boa prova. Bia Pavlov, acho que já é a segunda vez que ela pergunta a divisão do tempo, lei, jurisprudência e doutrina. Eu não sei quanto tempo por dia eu estudo. Eu nunca fiquei cronometrando, nunca tive curiosidade, o povo costuma fazer, né? Eu estudei 10 horas líquidas, tempo líquido, 12 horas líquidas. Eu, particularmente, nunca tive esse fetiche, não. Eu estudo o que dá para estudar. Então, assim, foi o que eu falei. Quando eu começo a estudar um assunto, hoje eu vou estudar IPTU. Pronto. Eu tiro o dia para estudar IPTU. Se eu acabar antes, e quando eu digo tiro o dia para estudar IPTU, é estudar todos os aspectos de IPTU. Então, por exemplo, a lei. No caso do IPTU, eu vou precisar ler a Constituição Federal. O Código Tributário Nacional é muito desatualizado quanto ao IPTU, mas vale a pena estar ali, de repente você dá uma lidinha. Mas o foco mesmo tem que ser a Constituição Federal. Eu leio a Constituição, depois passo para a doutrina, que, como eu falei, para provas de advocacia pública, no caso, por exemplo, de imposto municipal, você deve sair um pouco do mundo dos manuais e ir para o mundo real, procurar quais são os casos que estão em voga na jurisprudência, que estão com destaque. Por exemplo, André, aquele julgamento, é um julgamento célebre, não sei se o pessoal conhece, se não conhecer é bom que fica conhecendo agora, do IPTU poder ser cobrado dos possuidores, mesmo sem o registro do imóvel. Por exemplo, eu tenho um grande imóvel, divido esse imóvel em 4, e cada pessoa começa a morar em um imóvel. Mesmo sem o registro dessa divisão, o IPTU já pode ser cobrado de cada uma dessas pessoas. Eu nunca tinha visto aquilo ali na minha vida. Aquilo ali não se diz manual. Você tem que ir buscar, ou nesse livro de Arthur Kramer, ou em algum outro livro específico para impostos municipais, ou estudar a fundo a jurisprudência do Supremo. Então, assim, só respondendo objetivamente, eu não divido tempo. Eu faço o assunto e leio de modo completo. Todo o assunto, toda a lei, toda a jurisprudência e toda a doutrina, se for o caso.
Também quem for fazer aí, que estiver vendo a gente, Procuradoria Estadual, tem um livro muito bom de impostos estaduais, da Juspódio. Vale a pena. Na prova da PGA Amapá, veio a questão de crédito e débito, muita gente errou e no livro fala como calcular. Então vale a pena investir nesses Pronto, pois é, partes. já é uma dica aí pro pessoal que for fazer Procuradoria Estadual. Júnior Ferreira está perguntando como é que eu estava direito civil. Então, Júnior, eu sou um cara que eu gosto muito do... Só um segundo que eu estou abrindo a garrafa d'água aqui. Que eu, tô... eu sou um cara que gosto muito do direito público. Eu sou apaixonado por direito tributário, por direito administrativo e a matéria que eu mais gosto é direito constitucional, com ênfase em direitos fundamentais. Essas são as matérias disparadamente que eu mais gosto. E também adoro processo civil. Uma das matérias em que eu tenho melhor desempenho é processo civil. Eu não sou um cara muito ligado em direito privado. Já falei aqui da minha dificuldade crônica em direito empresarial. E em direito civil não é que eu tenho uma dificuldade. Eu gosto de direito civil. Agora, sim, por exemplo, eu acho muito difícil decorar todos aqueles contratos, velho. Decorar todos os direitos reais. Eu acho assim... Sacanagem, pô. O que eu faço é o seguinte: no começo do meu estudo, eu estudava Direito Civil por Flávio Tartucci. É um livro enorme, mas que é sensacional. Aquela Muito parte bom. da teoria geral do Direito Civil, aquilo ali me salvou. Até hoje, assim, eu aprendi aquilo ali de um jeito que é difícil tirar da minha cabeça. Aquela parte de negócios jurídicos, responsabilidade civil, Obrigações. Aquela parte ali, por Flávio Tartucci, me ajudou demais. E hoje em dia eu leio a lei rapidamente para fazer uma revisão e já me atende a demanda da prova. A parte específica, eu não consegui estudar por Flávio Tartucci, porque assim, a partir de determinado momento começou a ser um edital atrás do outro, e eu nunca consegui ler a parte de contratos. Por exemplo, é um negócio enorme que eu simplesmente não posso me dar o luxo de passar, de ler nem lembro exatamente quantas são, mas são muitas páginas sobre contratos, que nem é um assunto que costuma ser, assim, é um assunto que cai, mas direito civil não é tão pesado nas provas de advocacia pública. Então, hoje em dia eu estudo só pela lei, leio a jurisprudência sobre os assuntos mais importantes, mas o meu foco mesmo é a lei, sabe? Com Tirando a certeza. PGE São Lucas, Paulo, dá para a prova da CESP com o Alexandrino. Dá sim. Dá, mas foi o que eu falei. Para a segunda fase, eu estudo pelo Rafael Oliveira, porque eu acho o livro dele diferenciado, eu acho muito bom. Ele tem uma abordagem muito boa sobre aspectos particulares da advocacia pública, entendeu? Você começa a olhar com uma outra ótica certos assuntos. Então, eu gosto muito da argumentação de Rafael Oliveira. E uma coisa que eu gosto muito dele também é que ele sempre faz a ressalva, né? Eu entendo desse jeito, mas não é assim que se entende normalmente, o Supremo entende dessa outra forma. Gosto de livro que faz isso porque acaba que não te induz a erro nas provas. Eu recomendo, respondendo também objetivamente, para a prova do CESP administrativo, eu recomendo Rafael Oliveira. Quais autores você indica para estudarmos o quarteto da advocacia pública? Vamos lá. Constitucional, como eu falei, Pedro Lenza. Administrativo, Rafael Oliveira. Tributário, eu estudei, porque sempre fui acostumado, desde o começo da faculdade, com o Eduardo Sabag. Sempre gostei muito da linguagem dele. Eu acho que o cara tem uma linguagem sensacional. Mas, assim como eu comprei Pedro Lenza, na mesma conta eu comprei Ricardo Alexandre, porque eu senti que Eduardo Sabag estava, assim, tem algumas informações incompletas, e aí eu preferi comprar Ricardo Alexandre. Então, objetivamente, eu estudei por Eduardo Sabag, mas acho que você estaria melhor subsidiado com o Ricardo Alexandre. E as outras matérias, Lucas? Trabalho, tu lia livro também? Trabalho e processo do trabalho.
Rapaz, agora com a reforma trabalhista, as bancas estão cobrando a reforma, a leitura da CLT e algum material resumido de um desses cursos mesmo, já considero mais do que suficiente. Não comprei livro, não. E financeiro, tu gosta do Financeiro, Harrison Leite? a Harrison Leite, né? Porque lá foi pesado, né? Em João Pessoa, Foi, financeiro. caiu pesado financeiro, principalmente a parte de Nossa, princípios. aquelas paradas de classificação da receita, aquilo é foda, pô. O cara decorar tudinho. Pois eu recomendo a Harrison Leite. Eu esqueci de processo civil, não foi, perdão. Então, como eu falei, processo civil, eu acho que o CPC ele é muito bem estruturado, muito assim, é de se parabenizar, inclusive quem organizou o CPC, porque ficou um negócio muito intuitivo e eita, desculpa, Nath. Eu estudava processo civil pela lei e a parte de fazenda pública eu estudei por poder público em juízo. De Guilherme Barros, eu acho o nome Guilherme dele. Barros. Olha, a gente tem 5 minutos antes do Instagram acabar com o vídeo. Manda uma mensagem pra galera aí. Então, pessoal, já que a gente tá encerrando aqui a live, espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição sempre no meu Instagram, quem quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, perguntar sobre método de estudo. Tô sempre aí à disposição de vocês. Bem, é isso. A dica primordial é meio óbvia, é estudar. Não existe jeito certo de estudar. Você deve estudar com o jeito que você se sente mais confortável, com o jeito que atende mais às demandas da sua vida. Enfim, acreditem que um dia, com certeza, vocês Um vão dia sua lograr hora isso chega. aí nos objetivos de vocês. Exatamente. Viu? Qualquer Obrigado aí a coisa todo pode mundo que mandar bronca aí. acompanhou. Oi? Qualquer coisa, diga pra eles, pode mandar inbox também, e-mail. Que a Não, gente claro, responde fiquem à tudo. vontade aí para falar comigo no Facebook, no Instagram, WhatsApp, quem tiver aí. Pode ficar à vontade sempre para qualquer tipo de dúvida. Agora eu tô à disposição aí para tirar. Grande Manda abraço abraço aí para a pros teus resenha aí, a amigos. galera da faculdade aí lá da FDR. Pessoal do futebol, o Bruno também. Brunão mandou Entrou falar aí. do Estudiantes aí, né? Grande time do FDR Soccer. Pois pronto, Basicamente vamos isso. salvar a live, certo, pessoal? Vou tentar botar no YouTube lá de Felipe, experiências compartilhadas. E a gente, qualquer dia desse, a gente faz outra aí, falar mais um tema específico. Beleza, André. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Beleza? Valeu, até mais, pessoal. Boa noite. Falou. Valeu, Lucas. Falou.